Olá, pessoal! Que bom poder curtir esse clima de verão, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Deixe o sol brilhar na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Nessa edição, vamos fazer uma mistura bem gostosa sobre literatura na infância, em outras fases da vida, história de superação, mas essencialmente vamos falar de livro. E seguindo nas trilhas da leitura, vamos compartilhar uma mistura muito gostosa de literatura com o prazer da leitura. Para a leitura tornar-se um hábito prazeroso, eu acho que a gente precisa descobrir aquilo que a gente gosta mais de ler, porque existem vários estilos de leitura. Então a gente tem que descobrir aquele com o qual a gente se identifica mais. Aquela história que poderia ter acontecido com a gente ou que a gente gostaria de ter escrito. Porque vira uma verdadeira viagem, a gente passa a viver outra vida junto com aquele personagem, passa a ser amiga do personagem. E sempre conectados com a presença dos livros em nossas vidas. A dica de hoje é para os adultos que nos acompanham, o livro A Brincadeira Favorita, do escritor e músico canadense Leonard Cohen. O livro conta as primeiras histórias de Lawrence Briefman. Ele é filho único de uma família judaica de Montreal, no Canadá. A gente acompanha as brincadeiras, as descobertas, as primeiras dúvidas filosóficas e existenciais desse garoto, da infância até a adolescência dele na década de 40. O pai do personagem, sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, as heranças do conflito estão muito presentes nas relações. A relação com a mãe, super protetora, é bem complicada e conforme ele amadurece, as relações com as mulheres têm altos e baixos na vida dele. As memórias vão nos ajudando a entender um pouquinho o que esse protagonista é hoje, mas sempre fica muita coisa a ser respondida porque esse protagonista é bastante emblemático. A Brincadeira Favorita é o primeiro romance do Leonard Cohen, que antes já se consagrou como poeta, como músico, ele é mais conhecido, na verdade, como músico. O livro foi lançado em 63, mas demorou muito para chegar no Brasil, só chegou em 2012, então fica uma dica aí. E para a entrevista desta edição, recebemos no estúdio da TV Sim, aqui em Linhares, Catiana Erler. Ela tem uma brilhante carreira como gestora na área de saúde. Ela foi envolvida num acidente de carro em Vitória em 2015. Esteve internada por mais de 100 dias na UTI. E vivenciou uma história de fé, superação e transformação de vida. Decidiu traduzir essa experiência no livro A Jornada da Superação, uma história essencialmente humana. Todos nós temos algo a superar, seja na nossa vida secular, seja na nossa vida, na nossa carreira profissional, seja na nossa vida espiritual. Nós temos superações no nosso cotidiano. Isso é um ciclo, você supera, depois você supera outro, você supera outro. E as pessoas hoje estão doentes, depressão, né, que é uma doença. E muitas vezes falta realmente incentivos para a superação. Então a leitura desse livro, ela vem contribuir para que você entenda que é possível sim superar, não importa qual seja o problema. Você tem possibilidade de superar através da sua fé, da sua base científica, e lembrando assim que seja qual for o problema, é uma crise que você está vivendo e ela tem começo, meio e fim, é um ciclo. O importante é você entender como você vai passar por esse ciclo. Porque você pode passar por esse ciclo de forma negativa ou positiva. Basta você definir de como você vai querer passar. E na trajetória dos livros, vamos degustar esse ramalhete de possibilidades. O que é um livro? Ele é um ramalhete de ideias. É uma coisa que faz com que a gente embeleze a nossa reflexão, a nossa prática, a nossa percepção, aquilo que nos ilumina em vários sentidos. É com o prazer da companhia de Mário Sérgio Cortella que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, curtindo esse calor do verão, e é muito bom continuar na sua companhia. Nas trilhas dessa caminhada em favor do hábito da leitura, é de fundamental importância colocarmos os livros na vida da criança, para que o hábito da leitura aconteça desde cedo. Nossa dica de leitura desta edição. Criar gosto, né? A gente só pode criar gosto por uma coisa que a gente conhece. A gente tem que experimentar para saber se gosta ou não. Então, na medida que você oferece múltiplas formas dessa criança experimentar o livro que é um objeto social, né? Então a gente tem a biblioteca, a gente tem o espaço da infoeducação, nas salas de aula existe também o cantinho da leitura, mesmo para os muito pequenos. G1 tem uma cestinha dos livros, onde eles podem manipular os livros, as professoras contam as histórias, as crianças têm a oportunidade de contar as histórias da maneira como eles acham, né? Porque eles não são leitores ainda convencionais, eles vão contando as histórias lendo as imagens, né? E esses momentos são diários, né? A gente precisa oferecer esses momentos diariamente. É lógico que na rotina isso já é previsto, né? É previsto o momento da leitura, é previsto um momento onde a leitura do dia passado vai ser dramatizado hoje então com o uso de fantoches, porque aquela história ganha vida, né? Então o livro é apresentado como quem traz um mundo mágico, quem traz informações, né? Que traz ali um lobo mau, que é uma coisa perigosa, mas ainda bem que o lobo mau fica só dentro da história. Então assim, na educação infantil, o livro é apresentado como uma ferramenta de encantamento, né? A criança tem acesso a um brinquedo encantador. E falando de livros e crianças, vamos de Apaixonados pela Leitura, com professores e alunos da Rede Municipal de Ensino aqui de Linhares. É um desafio muito grande, incentivar as crianças a lerem, buscar estratégias diferentes para que as crianças se interessem pela leitura, né? Porque hoje em dia eles têm muita informação, eles têm muito texto, porém pouco interesse em ler. Mas é gratificante, não tem como usar, não existe uma palavra para expressar quando você sai da sala e eles estão querendo mais. E eles estão questionando mais, estão querendo saber o nome do livro, querendo conhecer o autor. É uma experiência única, só você vivendo para saber. E nada mais essencial do que a alegria e o prazer da nossa criançada. É muito boa. Eu gosto muito de livros. Quase toda semana eu vou na biblioteca da escola e pego um livro. Tem um personagem de algum livrinho que você leu, que você gostou, que você lembra assim? Tem um livro que se chama Minha Vida de Livro, que tem um menino que, se ele pudesse ter a vida dele só de livro, ele iria ter a vida dele só de livro. É? E você tem falado de livro com seus colegas lá na sua casa, lá no bairro que você mora? Sim, quando eu leio livros, meus pais me perguntam se eu gostei deles e tudo mais. E sobre benefícios do hábito da leitura, na nossa coluna Participação de Telespectadores. Olha, a leitura para mim é uma oportunidade de viajar por conhecimentos, por mundos diferentes que não estão tão próximos da gente. Eu diria também que a leitura, ela nos alimenta a alma, alimenta o nosso vocabulário, alimenta o nosso conhecimento de mundo. Então eu diria que a leitura é essencial, como outras coisas essenciais na nossa vida. Se eu pudesse colocar a leitura, né, ou o acesso à informação, porque eu diria que a leitura ele é uma possibilidade, como eu disse antes, de conhecer o mundo, conhecer outras ideias, conhecer aqui o pensamento de outras pessoas em relação ao assunto. E também nos dá a possibilidade de valorizarmos o nosso vocabulário, o nosso conhecimento, a nossa capacidade de transmitir também informação. Porque eu acredito que o conhecimento só se realize com a captura de informação. Então, eu acho que a leitura e tudo que advém desse mundo da escrita e da leitura é muito bom para a nossa formação e para o nosso desenvolvimento e crescimento intelectual, principalmente.
E como dizia o ilustríssimo Antônio Cândido, a literatura é o sonho acordado das civilizações. Literatura é experiência, então ler, conhecer, o gostar vem daí. A gente não gosta daquilo que a gente não conhece. E muitas vezes os preconceitos, eles são alavancas, assim, são freios, né? Eles impedem o desenvolvimento. Então, como professora, eu sempre busquei mostrar aos meus alunos a função da arte. A arte, especialmente a literatura, ela é muito importante, como diz o Antônio Cândido, né? Ela é o sonho acordado das civilizações. Ela trabalha, ela tem uma função terapêutica, ela tem uma função de ampliar o nosso horizonte de conhecimento, o nosso horizonte vocabular. Quem tem a literatura assim como um hábito, fala melhor, consegue se colocar melhor na vida porque consegue argumentar. E quem não argumenta, o argumento de quem não tem argumento é a violência. Então nós precisamos da palavra. E é com o refinamento das palavras de Renata Bonfim que finalizamos a segunda parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos assistir juntos a entrevista com Catiana Erler. Prazer receber aqui no estúdio da TV Sim Linhares Catiana. Catiana tem uma longa experiência, uma bela experiência como gestora na área de administração pública, particularmente na área de saúde. Vivenciou há pouco tempo atrás uma experiência, ela esteve envolvida num acidente de trânsito que de certa forma, segundo as palavras da Catiana, transformou a vida dela. Essa experiência levou Catiana a produzir um livro que está aqui com a gente, chamada A Jornada da Superação, que a gente vai mostrar a capa para vocês aí. Catiana, seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Conhecer sua história é interessante para a gente, até para compartilhar essa experiência que você teve e que você está tendo com o nosso telespectador. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que me sinto aqui honrada em estar no seu programa, um programa de referência, né, para literatura aqui no estado, e vamos hoje aqui contar um pouquinho dessa história para todos os telespectadores. Eu queria que você falasse um pouco assim da sua vida, sua trajetória profissional, sua formação acadêmica, né? E aí depois a gente vai falar do que levou você a escrever o livro, ok? Sim. Eu estou na área da saúde, o segmento da saúde, desde os 16 anos. Comecei ainda, trabalhando ainda num nível médio, e após esse período eu tomei a decisão de me graduar, fiz uma graduação de enfermagem, depois de administração, fiz algumas especializações de MBA, pós-graduação na área da saúde, e por fim eu fiz um mestrado em administração, estudei o mestrado de administração, onde eu fiz esse ciclo aí acadêmico, né? E ainda você é enfermeira por formação, né? Sim. E aí buscou uma formação que agregasse valor na área de gestão pública. Exatamente. E isso agregou muito. Eu sei. E aí, Catiana, é interessante que você com toda... são quantos anos na área de administração hospitalar? Eu estou na saúde há 24 anos. 24 anos. Na área de administração, na gestão mesmo, propriamente dita, há 14 anos. E aí você esteve em Vitória, né, ali em Jardim Camburi, envolvido num acidente de carro. Exatamente. Como é que era a sua vida antes? A correria do dia a dia, Sim. O estresse, como é que era? Além de ser uma vida dinâmica, era uma vida agitada, cheia de compromissos, cheia de responsabilidades, de metas a serem cumpridas, aonde o tempo realmente era focado para o trabalho, né, 100% trabalho. E aí, quando aconteceu o acidente, toda essa revisitação foi realizada durante um período. Para-se e pensa-se, agora o que eu vou fazer da minha vida, né? E a gente revê todos esses conceitos e toma um novo segmento, né? Fecha um ciclo e abre um outro ciclo. E aí, você tem uma experiência profissional muito concentrada numa área que a gente sabe que é uma área traumática, né? Principalmente na área pública, né? Sim. Como é que essa experiência, como é que era seu olhar antes para a área de saúde
E depois, para a gente falar um pouco do acidente, se isso for uma questão confortável para você, certo. Como é que era seu olhar antes e depois a gente vai falar como é que houve essa transformação. Então, eu, como gestora da área pública, né, também fui gestora do setor privado, a gente nunca se vê ali como cliente, né, como paciente. Você sempre vem buscando soluções para a melhoria do bem-estar do paciente, mas nunca se vê ali naquele local. Você vê até um ente querido seu, mas você nunca se vê. E quando ocorreu o acidente foi exatamente o contrário, o antagonismo a isso. Eu comecei a me enxergar agora como paciente. E aí foi viver uma outra experiência. Como é que foi essa experiência para você? Você ficou internada 117 dias. Exatamente. Quase metade de um ano, né? Exatamente. Então, essa experiência, ela começou no dia do acidente, eu fui para o hospital onde eu era gestora, eu ainda estava lá como diretora-geral, então eu fui atendida pela equipe onde eu fazia a gestão dela, e o atendimento foi muito bem transitado, né, todo no seu tempo correto, não porque eu era diretora, mas porque isso ocorre todos os dias lá, é uma rotina. É um hospital de trauma, e lá eu fui atendida, no meu primeiro atendimento, foi dado toda a assistência necessária, fiquei dentro da UTI adulto, muito bem assistida nessa UTI, só que como eu tenho uma cobertura privada, eu fui transferida para um hospital privado na Grande Vitória, aonde continuei sendo paciente e assim finalizou ali 117 dias de assistência dentro de uma UTI, unidade de tratamento intensivo. Além da questão da competência da equipe que te atendeu e tal, porque você passou por um processo assim, de um percentual pequeno de possibilidade de sobrevivência, né? Certo. Segundo você disse. Além dessa questão da competência técnica, do atendimento que você recebeu, o quesito fé, como é que funcionou na sua cabeça? Você estava lúcida esses 117 dias? Teve um período que você... eu fiquei lúcida durante um pequeno período que eu estava em choque, até ser levado o bombeiro, me levar até o hospital. E dizem, né, o bombeiro fala que eu fui falando de lá até lá, dando ordem pelo telefone e chamando algumas pessoas. Só que depois desse período eu fiquei sedada, né, durante quase 2 meses, né, quase exatamente 2 meses. E depois desses 2 meses eu voltei à lucidez, com algumas limitações, porque eu estava ainda medicada, mas ainda fiquei lúcida. Entretanto, todavia, tudo que ocorreu nesse período, teve 2 variáveis que me impactaram nessa motivação. A primeira variável foi a fé. A fé naquilo que eu ainda não estava vendo, que era a minha melhoria. Mas eu acreditava que isso ia acontecer, né? Até porque a minha filha, que eu sabia que estava em casa precisando de mim, me motivava muito a isso. E a outra variável é a ciência. Eu também sabia que onde eu estava sendo assistida, em ambos os hospitais, eu tinha uma ciência de ponta que poderia me dar essa cobertura para que eu pudesse ter meu bem-estar restabelecido. Eu sei. Tem alguma coisa que aconteceu durante esses dias, desse momento de internação, que sinalizou para você que aconteceria alguma transformação na sua vida, na sua cabeça? Sim. Teve um fato bem impactante. Eu não sei se eu estava sedada, se eu estava desorientada, eu não sei qual era o meu estado de consciência. Mas o que eu sei é que, assim, eu ouvi, assim, algumas vozes, não podia falar, mas teve um momento que eu me via morta, eu me via num caixão. E quando eu me via naquele caixão, eu comecei a refletir. Eu tô morta, acabou, né? O que eu vou fazer da minha vida agora? Tô morta. E aí eu via que uma pessoa chegava no meu caixão, tocava no meu caixão e mandava eu me levantar. E dizia, levanta, levanta, levanta. E eu levantava. E eu percebi naquele momento assim, se eu quero, eu posso, né? Então eu vou persistir, vou superar essa fase e vou conseguir sair daqui. E aí foi a luta, o tempo todo lutando para a sobrevivência. Catiana, a gente percebe aí, no Brasil hoje, a gente está vivendo um momento tumultuado, isso já tem algum tempo, né? Uma certa violência, né? Desavença entre as pessoas, a falta de equilíbrio, a falta de compreensão do outro e tal. Essa experiência sua, de que forma que ela pode servir para as pessoas? Então, um fator primordial essa experiência de ter passado por isso e ter superado, de que forma que pode servir? Isso serve para vários campos, né? Na nossa crise econômica, serve num desequilíbrio emocional,
serve num caso, uma experiência de superação para um caso de que você esteja passando por um problema parecido de saúde, ou igual até. E um fator primordial que nos motiva a passar por esse momento é entender que nossas atitudes, elas podem mudar o nosso cenário. Então, vamos pegar aqui um exemplo do nosso cenário econômico financeiro, né? Tantas empresas falindo. E por que a gente tem tantas empresas que estão crescendo nesse momento? Porque elas estão fazendo o dever de casa de forma de que isso vira uma oportunidade. Albert Einstein falava, né? Na crise é que há oportunidade. Então, é no meio da crise que a gente tem que pegar uma oportunidade e transformá-la para que ela possa mudar aquele cenário. Então, não ficar pensando assim, fulano vai resolver minha vida. Não, você tem que tomar atitude, você que tem que resolver. E essa atitude é que vai te trazer os benefícios que você tanto quer. Nós temos na nossa cultura política, né? De certa forma, as eleições mostram isso, a gente fica muito esperando, sei lá, que um salvador da pátria vai resolver todas as questões brasileiras e tal. E a gente verifica que no dia a dia, cada um de nós, isoladamente, muitas vezes não cumpre o seu papel como cidadão. Mas, por outro lado também, nós sabemos que é importante ter as referências nas instituições, nas pessoas, né? De certa forma, essa jornada que você vivenciou, tem alguém que deixou uma referência para você de fé, de crença na vida? Sim, Você quer fazer referência a alguém? Sim, eu vejo muito assim, gostaria de fazer assim, mas eu vejo muito que essa questão do exemplo é muito importante. Porque o exemplo, a liderança, ela vem pelo exemplo. E o exemplo é para ser seguido. Então você tem exemplos positivos que você pode seguir para que você possa se moldar nessa pessoa e vincular o que tem de positivo na sua vida. Um exemplo que eu tenho de fé na minha vida é o próprio Jesus Cristo, que é um exemplo de fé para mim. E um exemplo que eu tenho hoje na base científica, da base literária, é o professor Tejon. É um professor que me motivou muito a escrever, porque eu li o livro dele antes do acidente, que foi o Guerreiros Não Nascem Pronto. E esse livro me tornava, muitas vezes... Ele é uma pessoa muito conhecida, né? Sim. Na mídia e tal, né? Pelo trabalho que faz. Esse livro dele que eu citei agora, né, Os Guerreiros Nascem Pronto, é um livro que vendeu, acho que quase em primeiro lugar, né, nos rankings das revistas, e estamos aí trabalhando, não que vamos chegar próximo dele, mas ele me motivou muito a escrita desse livro. Ele até escreve nas entrelinhas do meu livro, ele faz uma menção ao livro, teve a contribuição do Tejon com louvor, e a gente entende que ele é uma referência para a literatura também. Catiana, para a gente finalizar esse encontro, né, já agradecendo pela paciência de você ter vindo aqui fazer essa entrevista com a gente, eu queria que você deixasse uma mensagem para nosso telespectador, por que as pessoas devem ler seu livro. Todos nós temos algo a superar, seja na nossa vida secular, seja na nossa vida, na nossa carreira profissional, seja na nossa vida espiritual. Nós temos superações no nosso cotidiano. Isso é um ciclo, você supera, depois você supera outro, você supera outro. E as pessoas hoje estão doentes, depressão, né, que é uma doença. E muitas vezes falta realmente incentivos para a superação. Então a leitura desse livro, ela vem contribuir para que você entenda que é possível sim superar, não importa qual seja o problema. Você tem possibilidade de superar através da sua fé, da sua base científica. E lembrando assim, que seja qual for o problema, é uma crise que você está vivendo e ela tem começo, meio e fim. É um ciclo. O importante é você entender como você vai passar por esse ciclo. Porque você pode passar por esse ciclo de forma negativa ou positiva. Basta você definir de como você vai querer passar. E o livro vai te motivar a entender que como você pode passar por um ciclo de crise positivamente. E basicamente, né, tem muitas contribuições, é uma história linda, né, que você pode estar lendo através desse livro, é uma história realmente que vai te remeter, ela é simples, né, mas ela é bonita de se ler, aonde vai te remeter a uma fase de superação de um ser humano comum. Obrigado por ter vindo. Nada, obrigada a vocês pela oportunidade. Tá bom? Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nessa edição de verão do nosso programa Sim para a Literatura.
Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/simparaliteratura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória através do canal 20 da TV RCA. Que haja harmonia e um pouco mais de tolerância nas nossas vidas em 2019. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.